Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 30 de novembro de 2020. Arábia Saudita elimina pena de morte para menores. Parte 2. A Arábia Saudita eliminou a pena de morte para crimes cometidos por menores, informou neste domingo 26 uma autoridade saudita, dias depois de anunciar a supressão da pena de açoitamento, ambas muito criticadas pelas ONGs. Organizações internacionais costumam acusar com regularidade o Estado superconservador de violar os direitos humanos. A pena de morte foi eliminada para indivíduos considerados culpados de crimes quando eram menores, informou em um comunicado o chefe da Comissão Estatal de Direitos Humanos, entidade governamental, Awad El-Awad, citando um decreto real. Segundo ele, a pena de morte será substituída por uma pena de no máximo 10 anos em um centro de detenção para menores. A partir deste decreto, pelo menos 6 homens da comunidade xiita, minoritária no país, deveriam ficar livres da pena capital a que tinham sido condenados por participar de manifestações antigovernamentais quando tinham menos de 18 anos. É um dia importante para a Arábia Saudita, declarou Al-Awad. Este decreto nos ajuda a estabelecer um código penal mais moderno. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec inclui no capítulo 11 uma mensagem do Espírito Elisabeth de França que diz o seguinte: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Devem amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como o conheceis, lhes será pedido menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante, e em todas as coisas, para com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei de Cristo a que regerá os homens, somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai, não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais, não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós, para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários, e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis a esses de que vos falo socorro de vossas preces, eis a verdadeira caridade.
Não deveis dizer de um criminoso é um miserável, deve ser extirpado da terra, a morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele, se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado, e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. É vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada, como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal, e orai por ele. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de novembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.